Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 3. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos muito por esse privilégio de estarmos pregando a Tua palavra. Ela liberta, ela santifica, ela ilumina pelo poder do Espírito, e é objetivando e almejando o Espírito Santo, o poder do Espírito, que o Senhor cumpra os teus propósitos com esse trabalho. Que verdadeiramente o reino de Deus seja exposto, a tua glória seja expandida, o teu reino seja aumentado e as tuas verdades sejam propagadas. Abençoe a minha vida, em nome e por amor do Senhor Jesus. Amém. Como crentes alcançados pela graça e misericórdia de Deus em Cristo Jesus, mas em particular os que Deus chamou para pregar o Evangelho, com frequência nos perguntamos por que muitas pessoas respondem negativamente à oferta da salvação totalmente pela graça. Por que elas não admitem a justificação e o perdão gratuito no Senhor Jesus? Por que tantas pessoas rejeitam essa salvação que não lhes custa nada e que é anunciada, pregada de forma gratuita, e que se fundamenta unicamente na fé sem as obras da lei, e sim nas obras do Senhor Jesus Cristo? Podemos aduzir algumas respostas bíblicas e apresentar pelo menos 2 motivos dessa recusa. O primeiro motivo é que elas amam o pecado. Elas não querem se afastar das trevas, elas fogem da luz, porque têm mais prazer na escravidão do pecado do que na libertação mediante a obra sacrificatória do Senhor Jesus Cristo. No Evangelho de João, capítulo 3, versículo 19, diz: o julgamento é esse, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. E a hostilidade piorou tanto que acabaram matando o Senhor da glória. Esse é o primeiro motivo. Elas amam, as pessoas amam o pecado como um porco ama o chiqueiro, ou um cão ama o seu vômito. Segundo motivo pelo qual as pessoas recusam a oferta gratuita do Evangelho é que, de modo geral, por causa do orgulho, por causa da soberba e por causa da autossuficiência e em razão dessa justiça própria, elas confiam nos seus próprios méritos e nas suas virtudes. Elas não se enxergam como pessoas mortas e inimigas. O Senhor Jesus diz: quem não é por mim, é contra mim. Quem por mim não ajunta, espalha. Paulo diz que o homem natural não aceita, ele não compreende as coisas do Espírito Santo de Deus, porque lhes parece loucura e não pode entender, porque elas se discernem espiritualmente. São pessoas que se acham sãs e que não precisam de médico, elas não reconhecem a condição de miséria espiritual em que de fato se encontram. Esse é o principal motivo, o orgulho, pois acham que não precisam de salvação. É comum ouvirmos: eu não tenho pecado, como se ele fosse restrito apenas aos crimes hediondos ou atitudes que rebaixam a reputação. Jesus disse à sua igreja de Laodiceia, no Apocalipse capítulo 3, versículo 17, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e não sabes que é um infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Miserável aqui pode ser traduzido como digno de lástima, desgraçado. E esse texto trata exatamente disso. Trata desse grande problema do ser humano, ou seja, da rejeição do homem natural à oferta do Evangelho da salvação pela graça de Deus, a fim de que sejam justificados, perdoados, santificados, adotados. Então vamos considerar esse versículo e vamos pegar o tema da tradução da Revista e Corrigida, que é um pouco mais antiga, e que diz: bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então vamos intitular a nossa mensagem sobre o tema Os pobres de espírito. Primeiramente, eu quero considerar com os ouvintes qual é o significado dessa primeira bem-aventurança. O que o Espírito Santo de Deus quer nos ensinar através do registro dessa primeira bem-aventurança no tocante aos pobres ou humildes de espírito. A própria qualificação de espírito deixa perfeitamente claro que não é pobreza financeira, apesar de algumas teologias pós-modernas, contemporâneas,
interpretarem essa passagem de forma política ou sociológica. Como se aqui o Senhor Jesus estivesse ensinando que bem-aventurados são os pobres, felizes os que não têm posses, venturosos os que não dispõem de recursos lucrativos, ditosos os que não possuem haveres materiais. Mas a afirmação de que bem-aventurados são os humildes de espírito deixa perfeitamente claro que Jesus refere no sentido espiritual, pobres de espírito. Está na esfera espiritual, no âmbito do espírito, e não no recinto material direcionado aos desvantajosos financeiros. A doutrina da prosperidade retrocede na história da redenção para o Velho Testamento, onde a igreja era como criança que precisava ser ensinada acerca das coisas espirituais, recebendo as bênçãos materiais. As bênçãos do Velho Testamento era mais visível, mais palpável e material, porque a igreja era criança, que iria crescer. Hoje as bênçãos são espirituais nas regiões celestiais, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essas são as verdadeiras bênçãos. Os que defendem tal interpretação, que esse versículo diz respeito aos pobres economicamente, recorrem à passagem paralela de Lucas, no capítulo 6, versículo 20, que diz: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Mas a regra saudável de interpretação bíblica de hermenêutica diz que os textos mais claros, mais completos e mais amplos devem elucidar as passagens minoritárias, e não o contrário. As passagens menores devem ser interpretadas pelas maiores e não o oposto. A passagem do Sermão do Monte de Lucas é reconhecidamente muito menor e não chega nem à metade do capítulo 6. Já a de Mateus compreende 3 capítulos. Portanto, a passagem de Lucas deve ser interpretada à luz da passagem de Mateus, servindo apenas de informações adicionais. O fato é que neste versículo não se defende a pobreza material. Todavia, não podemos deixar de reconhecer que a pobreza é mais benéfica para a alma do que a riqueza. A pobreza é mais salutar, produtiva na vida cristã. A pobreza enfraquece a cobiça e, geralmente, os pobres no mundo são ricos na fé. Os pobres não são prestigiados nesse mundo. A tentação dos ricos geralmente é maior do que a dos pobres, porque estes confiam mais em Deus. As buscas das riquezas desse mundo dão prejuízo à alma. Considere o que Judas Iscariotes traiu Jesus motivado pelo dinheiro. Geralmente, nos ricos, nasce um desprezo pelos outros, e principalmente pelos pobres. Os que não têm recursos nesse mundo são oprimidos. O puritano Samuel Villard disse: é coisa rara ver homens que têm as maiores vantagens visíveis serem muito zelosos por Deus. O que ele quis dizer é que é coisa rara ver um rico muito espiritual. Entretanto, ser rico não é condenável, pois muitos santos tinham posses. Os puritanos diziam: exortamos que não jogue sua bolsa ou carteira fora, mas a cobiça. Os pobres também têm suas tentações e existem pessoas pobres que se apegam tanto ao dinheiro. E o que prepondera na sua vida são os desejos desordenados e inclinados aos bens materiais. O dinheiro pode ser instrumento de paz ou angústia, prisão ou liberdade, doença ou saúde. Paulo disse a Timóteo: ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nesta cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Mas qual o significado de bem-aventurados humildes de espírito? O que é ser humilde de espírito nessa passagem? Ser humilde de espírito é reconhecer honestamente a sua condição espiritual, o estado do seu coração. A ideia aqui não é de que apenas alguns homens são humildes, pobres de espírito e outros ricos de espírito. Não. Mas todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus.
O significado é que os bem-aventurados são aqueles que reconhecem a sua real condição, percebem a sua verdadeira situação de pobreza e miséria espiritual. A língua grega que o Novo Testamento foi escrito dispõe de várias palavras para a pobreza, tais como penês, pericrós, ebion. Entretanto, nesse versículo, o termo que aparece para humildes é a palavra ptorroi, quer dizer pobre, miserável, indigente, maltrapilho, mendigo, esmolambado. Por isso que o tema dessa mensagem são os pobres de espírito, porque humildes aqui é pobres de espírito. A tradução na Revista e Corrigida está mais próxima do que a tradução da Revista e Atualizada. Esta palavra aparece em outros textos, como por exemplo em Lucas 16:20, havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta do homem rico. Esse mendigo aqui, havia também certo mendigo, é ptorroi. Tiago 2:2 diz sobre o pobre andrajoso, aquele pobre esfarrapado. Pobre aqui também é a mesma palavra que aparece para humilde, aqui no nosso texto. Assim, o significado desse versículo denota os que são convencidos da sua absoluta miséria, da sua total penúria e a sua completa indigência e reconhecem a dependência de Deus para a salvação e santificação e sempre devem ser levados pelo Espírito Santo e convencidos de que suas melhores ações, as suas mais boas obras e virtudes, são como trapo de imundícia. Apocalipse 3,17, Jesus disse: Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. A igreja de Laodiceia achava que era rica, abastada e que não precisava de nada mais. E o Senhor Jesus diz: não, vocês são miseráveis, desgraçados, pobre, cego e nu. Não é o nosso conhecimento que abre as portas para sermos recebidos. Não são as nossas obras e méritos que nos capacita a sermos reconhecidos por Deus. Pelo contrário, por extraordinário que pareça, o que nos introduz nesse estado de bem-aventurança é exatamente a ausência dos nossos méritos. É o desaparecimento de qualquer virtude própria e o absoluto reconhecimento da nossa condição de andrajoso, de mendigo. Isso faz com que sejamos incorporados no estado de bem-aventurança. Bem-aventurados, felizes, abençoados, benditos são os que têm os olhos espirituais abertos para reconhecer que são maltrapilhos e pobres andrajosos diante de Deus. Estes experimentam a verdadeira alegria no Senhor. Existem várias passagens bíblicas de pessoas que reconhecem essa condição de penúria espiritual, mas acabaram experimentando a bem-aventurança no Senhor. Salmo 34:18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. No Salmo 51:17 diz: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, o coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Isaías 66, versículo 2, segunda parte do versículo 2, o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Maria, mãe de Jesus, experimentou essa bem-aventurança quando exultou. A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da tua serva. Então Maria se humilhou, reconheceu a sua humildade e por isso se alegrou, exultou e explodiu numa eulogia, dizendo: a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Interessante, queridos ouvintes, o contraste entre Apocalipse 2:9 e 3:17. A oposição ali entre a igreja de Esmirna e Laodiceia. A igreja de Esmirna se achava pobre e Jesus diz: não, vocês são ricos. E os de Laodiceia se achavam ricos, abastados, e Jesus diz: não, vocês são miseráveis, pobres, cegos e nus. Aqueles que se veem como abastados e ricos são indigentes, e o que pela misericórdia e graça de Deus são levados a verem o seu estado de pobreza espiritual serão chamados ricos pelo Senhor.
Eu chamo a atenção de vocês para a importância dessa primeira bem-aventurança. Ela não está na ordem aleatória e acidental registrada por Mateus, mas necessariamente é a primeira bem-aventurança. É o primeiro degrau bem baixo, porque não depende de qualquer mérito, de qualquer obra. As bem-aventuranças estão na ordem e cada uma delas depende da anterior. Todas as demais bem-aventuranças dependem dessa primeira. Bem-aventurados os pobres, os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Eu concluo fazendo uma pergunta aos queridos ouvintes. O que fazer para alcançar essa bem-aventurança? Deixe-me dizer primeiro o que não fazer. Ninguém alcança essa condição de felicidade, esse estado de bem-aventurança, humilhando-se a si mesmo. Seja por voto de pobreza, seja pelo ascetismo religioso que de uma forma mística procura agradar a Deus tentando desvalorizar o corpo, seja se tornando recluso, ou se autoflagelando, ou se auto-humilhando. Não, ninguém alcança essa condição de felicidade. Ninguém. É possível ter orgulho do seu estado de humildade. É possível. Existem pessoas que ficam famosas por causa da sua humildade. Um puritano disse para um maltrapilho: veja o seu orgulho através dos buracos da sua roupa. Então é perfeitamente possível ter orgulho do seu estado de pobreza espiritual. Tem gente que diz ser servo de Deus, mas se recusa a servir o próximo. Tem vergonha de servir o próximo. Como fazer para alcançar, então, essa bem-aventurança? Só Deus pode fazer essa obra. É o Espírito Santo quem produz no homem a convicção do pecado e a humildade. Só Deus pode revelar a condição de miséria do nosso coração. Só o Espírito Santo, pela palavra de Deus, faz o homem perceber a sua real condição de desgraça. Só o Senhor pode convencer o homem da sua verdadeira situação de penúria e indigência espiritual. A parábola do fariseu e o publicano contada por Jesus ilustra muito bem isso. Lucas 18, de 9 a 14, diz: propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. O publicano percebeu o real estado de pobreza no seu coração. O filho pródigo pensou: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Davi disse no Salmo 69, versículo 2, estou atolado em profundo lamaçal que não dá pé. Estou nas profundezas das águas e a corrente me submerge. Portanto, é o Espírito Santo quem produz no homem a convicção da humildade. É o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça, do juízo e da sua insuficiência, pobreza, miséria espiritual. Que Deus nos dê a graça de vivermos humildemente diante da sua majestade, porque herdamos a natureza corrupta de Adão. E é natural que sejamos orgulhosos de espírito. Samuel Villard disse que os nossos corações são naturalmente um mero ninho, raiz, fonte de pecado e impiedade, um tesouro mau de onde procedem as coisas más. De fato, como coparticipantes na culpa do primeiro pecado de Adão, nossos corações são indescritivelmente ímpios e alienados de Deus. João Calvino falou que o pecado que derrubou Adão no paraíso foi o orgulho. O orgulho faz parte da nossa natureza corrupta. Os 10 discípulos se indignaram com Tiago e João, que pediram ao Senhor para sentar-se ao lado dele na glória. E os demais se sentiram ofendidos, porque eles também queriam sentar-se ao lado do Senhor. E o pior é que antes já haviam discutido pelo caminho quem seria o maior no reino dos céus.
a ponto desse fato ter chamado a atenção de Jesus, que acabou perguntando mais tarde: o que vocês estavam discorrendo pelo caminho? Eles estavam discutindo, eles estavam brigando pela primazia. Filipenses 2, 3, 4, eu termino essa mensagem dizendo: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Que o Senhor nos abençoe. Amém.